Gêmeos, bem-vindo à sua energia da semana. Para ativar essa energia, digite essa frase nos comentários. Bora lá? Leveza não é falta de profundidade, é sabedoria de quem já enfrentou o próprio escuro. Leveza não é falta de profundidade, é sabedoria de quem já enfrentou o próprio escuro. Leveza não é falta de profundidade, é a sabedoria de quem já enfrentou o próprio escuro. Independente de situações que ocorram na semana, Gêmeos, essa é sua energia guia. Então, anote essa frase, tire print para situações que ocorram na semana, você acesse para tomar a decisão correta. Porém, bora ver como são as energias dos outros dias da semana. Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal, mais uma Tarô Signos, afinal, mais uma carta nunca é demais. Para quem não me conhece, eu sou a Vale Aquino, seja bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curte, comenta, compartilha, porque sim, aqui você acha energias diárias para o seu signo. Lembrando que são energias e direcionamentos coletivos. Pegue o que ressoar, o que não ressoar, solta para o universo, devolve para o universo. E se você lembrar de alguém durante a leitura, é a espiritualidade te usando como ponte para que essa mensagem chegue para a pessoa. Combinado? Aproveito para divulgar meus outros 2 trabalhos, que é mais uma tarô, que são orientações e direcionamentos voltados para a energia do pentagrama e o mais uma tarô corrigira, que são os corres na energia dos nossos queridíssimos guardiões, tá bom? Então acompanhe porque tá para sair vídeo lá. E aproveito, aqui no canto esquerdo tem um QR Code, se você sentir de ajudar, né, financeiramente no seu coração. O e-mail para o Pix é o maisumatarô@gmail.com. Recados passados, então bora para sua energia da semana. Gêmeos, segunda, siga sua intuição. Laroie Pombagira, rosa vermelha. Gêmeos, não tem muito o que falar aqui não. Principalmente para que tem esse lado da religião, né, de Umbanda, sua moça tá querendo falar. Se você não tem, mas você acredita, é Dona Rosa que tá tomando a frente. E se você tem, né, essa prática e você sabe quem é sua moça se apresentando, que elas estão conversando com você, estão tentando manter contato com você, estão te intuindo, tentando te direcionar para o que precisa ser feito. Estão reforçando, siga a sua intuição. Realmente, somos nós quem estamos te direcionando, te orientando para fazer o que precisa ser feito. Para que você mantenha o controle da situação, para que você se posicione, para que você se coloque, para que as coisas aconteçam do jeito que precisam acontecer, tá? Então, inclusive, até pelo jeito que veio a mensagem, elas estão em parceria. Por quê? A espiritualidade está se empenhando de alguma maneira para assegurar que você se mantenha feliz, sabe? Independente da área da vida que está sendo impactada. Elas estão mandando mensagem, estão mandando intuição, estão mandando confirmações e assim, acatem, tá? E aqui, gente, intuição dos mais diversos tipos. Porque um exemplo, se você tiver uma intuição assim, não, hoje não vou trabalhar de carro, um exemplo, ou eu não vou fazer esse caminho, siga essa intuição. Porque no fundo, estão tentando te tirar de uma situação de possíveis acidentes, entende? Então, conecte-se, gente, conecte-se. Tá muito, muito gostosa essa energia e de preocupação em elas realmente quererem estreitar contigo. Então, confia e vai.
Gêmeos, terça. O bem se faz na véspera, torna-se felicidade no dia seguinte. Laroísa Exu Porteira, trazendo a mensagem para o dia de hoje, que assim, independente das coisas que você faça, elas devem ser feitas com respeito, tá? Porque isso é uma maneira de fazer o bem, uma das maneiras de fazer o bem. E o respeito, né, junto com o amor, vamos dizer assim, são coisas que nos abrem portas para o mundo, que nos jogam para o mundo, que nos dão um mundo de possibilidades, tá? E a partir do momento que você não age com respeito, você não tá fazendo bem. Primeiro porque você não tá se respeitando e por consequência respeitando as outras pessoas, né? E o que ele pede para trazer aqui, que fazer o bem muitas vezes é você se posicionar, é você falar um não, é você ser egoísta, é você não atender a expectativa alheia. Por quê? Existem nas entrelinhas ensinamentos que a outra pessoa precisa aprender. Porque se você está fazendo isso, você já tem seu autoconhecimento, que é o motivo pelo qual estamos aqui no plano terreno. E isso vai abrindo, né, essa possibilidade, essas conquistas, essas realizações no mundo, tá? Então, se posicionar, falar um não, também é fazer o bem. E essa pessoa lá na frente ainda volta para agradecer, porque ela vai entender o que precisava ser entendido. Tá, então, respeito é a palavra-chave no dia de hoje, tá? E nosso grande ensinamento do Exu Porteira. E é isso que nos abre as portas aí pro mundo. E é isso que é fazer o bem, mas principalmente com a gente primeiro e por consequência com o próximo, não é mesmo? Então bora lá. Gêmeos, quarta. Primeiro dói, depois transforma. Gêmeos, infelizmente no dia de hoje, seu Exu das Sete Cruzilhadas trazendo um alerta aí, tá? Laroie, seu Exu, que vocês vão lidar com uma pessoa que não tem uma índole muito boa hoje, não. Alguns de vocês já sabem quem é essa pessoa que tá com vocês aí no dia a dia, independente da área da vida. E para alguns é uma pessoa que surge eventualmente hoje, mas você vai perceber nas entrelinhas as intenções dessa pessoa, tá? E qual a orientação que seu 7 da encruzilhada traz pra gente? Não vai sair do jeito que você quer, ele já dá esse direcionamento. Porque alguns de vocês vão se magoar, vão se questionar, vão se perguntar, né? Porque traz uma indignação, traz um questionamento que não é bom, né? Mas ele pede que você conduza da melhor maneira possível, que você tente equilibrar a situação, que você não saia do prumo, tá? Porque como a pessoa com a qual você vai lidar, ela é extremamente maliciosa, né? Ela já tem tudo muito bem estruturado, tudo muito bem arquitetado na cabeça dela. E não vai ser possível reverter a situação, entende? Mas é um processo que precisa acontecer. Então, por mais dolorido, por mais questionador e que seja, o seu site pede que você entenda que tem uma transformação por trás que precisa acontecer. E aí adaptem, tá, gente, a situação. Então, para alguns, é realmente você já sempre ir equilibrando as coisas, equilibrar as confianças, você saber em quem você confia, você saber como lidar com as adversidades, você ter o plano B, é usar a sua mente a seu favor. Porque hoje em dia, né, a gente fica
muito focado em coisas desnecessárias, né? Vou usar o exemplo do celular. Quanto tempo você fica vendo a vida alheia do amiguinho ao invés de usar a mente a seu favor, né? Aqui, apesar de ser um entretenimento, são orientações e direcionamentos que te ajudam no dia a dia. Agora, ficar cuidando da vida alheia, entende? De como usar o intelecto é nesse sentido que seu 7 da encruzilhada traz. Então tem coisa que você precisa transformar, que você precisa entender aí nas entrelinhas, de como você usa melhor seu intelecto para situações do dia a dia, porque não são coisas, a vida não é feita só de coisas boas, e você tem que entender isso. Quanto você está preparado? Pensa nisso. Gêmeos, quinta, reconsidere. Gêmeos, alguém do seu passado ressurge, reaparece para resolver uma situação em que o direcionamento que vem, Laroê, seu eixo do luto, salve suas forças, pedindo que você reconsidere. Por quê? Para alguns de vocês, né, vocês carregam um ressentimento, vocês têm um ressentimento guardado que não tá te fazendo bem, que tá acabando com a sua autoconfiança, tá? Porque alguns de vocês, provavelmente relacionado a esse passado que, né, que volta para sua vida, né, ou essa energia volta para sua vida, é porque de alguma maneira você teve um grau de desprezo, vamos dizer assim, sabe? Com relação à situação, com relação à pessoa. E com esse tempo que se passou, você percebe que tem coisa que precisa ser ressignificada, porque você carrega um ressentimento com relação ao que aconteceu. E onde o seu eixo do lodo fala, você tem que ter paciência, filho, filha. Tem coisas que acontecem porque tem que acontecer, tem um motivo para acontecer, as coisas não acontecem no seu tempo. E tem coisas que realmente precisam ser ressignificadas, serem reconsideradas. Então, o que você precisa curar com relação a esse passado? Para que você consiga seguir de maneira harmoniosa daqui para frente. Porque a gente tem 2 6 de copas, gente, na mesa. Né? Então, é, de uma maneira, um presente da espiritualidade para vocês esse momento, tá? Então, claro, dependendo da situação, gente, não quer dizer que as coisas vão se normalizar, que você tem que perdoar no sentido de voltar, fazer que nada aconteceu, nunca, tá? Mas é reconsiderar para você se curar e você conseguir seguir em frente. Então, tenha paciência com você com relação a essa situação no dia de hoje, tá? Não se utilize dos espinhos para se defender, para afastar. Resolva. E de maneira bela, de maneira delicada, igual a energia da rosa, para deixar as coisas voltarem a florescer, principalmente para você, tá bom? Gêmeos, sexta, novas oportunidades irão surgir. Gêmeos, já emocionei logo que tirei as cartas, tá? E são 2 situações. Mas o contexto geral, Laroê, Dona Pombogira Figueira, salve suas forças. É que todo e qualquer início daqui pra frente, tá? E principalmente voltado pra questão emocional, você precisa se perdoar com relação a alguma situação de alguma área da sua vida, tá? Porque o perdão é pra você, o perdão tá na sua mão, é pra você fazer as coisas pra você seguir sem carregar um peso desnecessário, pra você aliviar os seus sentimentos, para que você se dê a chance de novas oportunidades, tá?
Então você tem essa capacidade, você tem essa compreensão. Você só precisa, de fato, fazer isso acontecer, tá? Então, muitos de vocês estão buscando nessa sensação de paz, essa sensação de acolhimento. E, por consequência, isso respinga nos outros. Porque quando a gente não tá em paz, a gente tá naquela crise existencial, a gente impacta nas pessoas à nossa volta, né, gêmeos? E as duas situações que foi comentada no início do vídeo, quem já conseguiu passar por esse processo, que entendeu a situação, essa questão do auto-perdão, do porquê das coisas, de buscar essa paz, entendendo que ter essa compreensão era importante para que você desse início a novas coisas, ela começa hoje. E para alguns, enquanto você não fizer essa virada de chave com relação a esse renascimento, que é o que a dona Pombogira Figueira traz aqui, as novas oportunidades, os novos inícios e principalmente com essa sensação de paz, essa sensação de equilíbrio, sem carregar essa sensação de pesar, de culpa, essas coisas não acontecem. Tá bom, gêmeos? Então, bora que tem muito para refletir aí, mas no fundo foi uma boa sensação, apesar da emoção que veio antes de gravar. Gêmeos, sábado, o autoflagelo amplia sua sensação de impotência. O autoflagelo amplia sua sensação de impotência. Gêmeos, você tem duas situações. Ou você escolhe se manter onde você está, do jeito que você está, se culpando, se flagelando e se sentindo impotente e não fazendo as coisas acontecerem na sua vida, ou você assume esse poder na sua mão e você transforma essa situação e muda a rota, muda o caminho, tá? Então, você tem que sair desse atrito interno que você tá. Porque isso tá te tirando a paz. E não queira ter tudo do seu jeito, não queira controlar tudo, não queira ter tudo na sua mão. Gente, cada vez mais é impossível a gente ter tudo na nossa mão. E, sim, um dos grandes ensinamentos é a gente tem que aprender a voltar a ser útil, voltar a delegar, voltar a conviver em grupo. E para alguns até voltar a confiar. Porque, gente, eu tenho certeza, todo mundo que assistiu esse vídeo, ou até dos outros vídeos, já vive num momento de desilusão, porque foi traído de alguma maneira e você não consegue mais confiar e acreditar em pessoas. E por isso até que alguns de vocês ficam se culpando, ou se sentem impotentes de alguma maneira e não conseguem seguir em frente. Mas a gente não pode deixar isso se perder. Não viemos ao mundo para seguir sozinhos. A gente tem que ter em quem confiar, em quem se apoiar, fora a espiritualidade. Então, saiba quem você pode confiar, quem você pode conversar, quem te ajuda com essa mudança, com essa decisão, para você sair, né, desse atrito interno que você tá, desses questionamentos internos e sair dessa situação e seguir o que precisa ser seguido, tá? E manter na sua mão só o que precisa manter, controlar só o que realmente precisa ser controlado por você, até para sair dessa sensação de impotência. Porque alguns de vocês estão até se sentindo impotentes porque vocês estão com tanta coisa que vocês foram puxando, achando que ia dar conta. E não é isso que faz você ser uma pessoa melhor ou não, uma pessoa competente ou não. É saber resolver,
Então, faça o que precisa ser feito, tá bom? Gêmeos, domingo. O apego é a raiz de muitas dores que decidimos carregar. E silêncio. Os melhores conselhos os fio vai encontrar no silêncio dos pensamentos. Saiba se calar para que a resposta possa aparecer. Junto com a energia da semana aqui, leveza não é falta de profundidade, é sabedoria de quem já enfrentou o próprio escuro. Gêmeos, muitos de vocês estão na situação que vocês estão porque vocês estão apegados a coisas que aconteceram de alguma maneira. Você reabsorveu energia, né? Você se apegou a algo que aconteceu e você tá com isso em foco, você tá com isso em mente, você tá carregando isso. E é onde vem o preto velho junto com a energia da semana, que assim, você já passou por isso. Lá no fundo você sabe que não é tão pesado quanto parece. Você precisa aprender a silenciar novamente para buscar as respostas dentro de você. Para você acessar essa sabedoria e você entender que você voltou a se apegar. E se você voltou a se apegar, é porque você não curou. Mas agora isso é muito mais fácil, porque você já passou por esse processo. Então resgate isso. Silencie a mente, entende que você consegue resolver isso com mais leveza. Que você consegue soltar, que você não precisa se apegar. Porque é isso que está te causando desconforto, que está te causando preocupação, que está te causando pesar. Você já passou até por situações piores. Então, por que você está se apegando justamente a essa situação? Tá com medo de se enfrentar? Se faz necessário, porque você ainda não se curou. Então, silencie a mente, veja o que precisa ser feito para desapegar, para que você realmente se cure de vez nessa oportunidade que se apresenta. E de maneira leve, não precisa ser algo que te machuque ou machuque pessoas envolvidas. Sabedoria você tem. E nesse processo de silenciar, você também vai saber como agir, tá bom? Bem, gêmeos, essa foi a energia semanal de vocês. Espero que tenham gostado. Nos vemos semana que vem. Beijo, até mais. Tchau, tchau.